Bem-vindo, estudante, a mais uma aula do Se Liga na Educação. Eu sou a professora Márcia Saturnino, nosso conteúdo hoje é de Física. Nós vamos falar sobre campo elétrico, material do terceiro ano do ensino médio. Nós estamos no PET 2, semana 5. Hoje na aula nós iremos compreender o conceito de campo elétrico de uma carga pontiforme, saber que o campo elétrico é definido como sendo a força por unidade de carga e sua unidade no sistema internacional. Então vamos lá, para a gente falar do campo elétrico, nós vamos relembrar algumas coisas que a gente viu sobre eletrostática. O que é o campo elétrico? É uma propriedade física da carga elétrica que se estabelece em todos os pontos da região no espaço, sob sua influência. O campo elétrico é representado pela letra E maiúsculo e é uma grandeza vetorial. Então olha só. O campo elétrico é uma região do espaço próxima a uma carga elétrica, onde vai sofrer alguma interferência. Ele vai provocar alguma diferença nesse meio onde ele está ali, nessa região. E ele é uma grandeza vetorial. Lembrando lá do primeiro ano, o que é vetor? O vetor ele tem três grandezas importantes. Ele tem módulo, que é o valor do vetor. Ele é sempre positivo e ele quer dizer uma intensidade. Direção, que normalmente a gente fala horizontal ou vertical, e tem sentido, que é para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima. Então o vetor ele é caracterizado por essas três grandezas: módulo, direção e sentido. Então vamos lá. O estudo do campo elétrico geralmente envolve duas cargas elétricas, chamadas cargas pontiformes. O que significa cargas pontiformes? São corpos eletrizados cujas dimensões são desprezíveis em relação à distância que os separa de outros corpos eletrizados. Quer dizer o seguinte, as dimensões dessa carga, elas são menos importantes para a gente verificar o que ocorre nessa região. Então, a gente chama pontiforme porque essa dimensão pode ser desprezada, porque o que vai importar mesmo para a gente é a interação que está sofrendo essa região ali com outras cargas elétricas, tá bom? Com outros corpos eletrizados. Isso que significa cargas pontiformes. Então, eu tenho aqui uma carga Q, foi colocada aqui, e aí observa o seguinte, o campo elétrico ele geralmente envolve duas cargas elétricas. Q vai ser a carga que gera o campo, carga geradora, então esse Q maiúsculo nós vamos chamar de Q, e o Qzinho, que é o Q minúsculo, vou chamar Qzinho sempre, para diferenciar as duas, que é a carga de prova. Ela testa as propriedades do campo. Então, eu tenho o Q maior aqui, que vai gerar o campo elétrico nessa região, e eu vou pôr uma carga de prova aqui, Qzinho, para eu verificar como ocorre a interação entre essas cargas. Qual que é a diferença desse campo elétrico que está surgindo aqui nessa região, o que ele está promovendo nessa região aqui, tá ok? Então, vamos lá. Ambas as cargas, elas podem ser positivas ou negativas. Quando eu tenho aqui a situação que eu tenho mais Q e menos Qzinho, ocorre força de atração. Isso a gente viu lá nos princípios da eletrostática, que vai ser a mesma coisa. Então, quando eu coloco aqui Q positivo, Qzinho positivo, força de repulsão. Q e Qzinho negativos, força de repulsão. Igual a gente viu lá anteriormente. Cargas de sinais contrários se atraem. Cargas de mesmo sinal se repelem. Isso acontece aqui também. Só que hoje nós vamos entender que essa repulsão ou atração ocorre devido ao campo elétrico que é gerado por essa carga geradora. Então vamos lá, a direção do campo elétrico depende do sinal da carga geradora. Quando essa carga geradora tem um sinal positivo, o campo elétrico tem direção radial para fora. O que significa isso? Eu vou ter um campo elétrico nessa região. À medida que eu afastar dessa carga, o campo elétrico diminui. Então, mais próximo dela, o campo elétrico é maior. E aí ele tem direção radial, quer dizer que está na direção do raio, tá vendo? Direção do raio e para fora. Se o sinal dessa carga Q mudar, se ela for positiva, está para fora esse campo elétrico. Se o sinal da carga é negativo, o campo elétrico é para dentro, tá? As setinhas aqui vão direcionar para dentro. Deixa eu desenhar aqui pra gente. Aqui. Isso que eu vou ter aqui. né?
Então, se ela é negativa, o campo elétrico está todo direcionado para dentro. Quando eu falo que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, eu vou ter um vetor representando esse campo elétrico. E eu preciso definir um ponto onde eu quero saber onde esse campo elétrico está agindo, para que direção ele está. Então, para isso, a gente vai usar a carga de prova. Então, vamos supor, se eu quiser, nesse ponto aqui, saber qual a direção do campo elétrico, e coloco uma carga de prova ali. Nesse ponto aqui, ele tem direção radial, direção ao raio. Se a carga é negativa, ele aponta para dentro. Então, está aqui meu campo elétrico representado nesse ponto que eu determinei aqui como P, tá? Então, sempre eu vou definir o campo elétrico em algum ponto dessa região de influência da carga. Então, qual o campo elétrico criado pela carga Q? Então, eu tenho uma carga Q geradora positiva e tem a carga de teste Q menos Qzinho, negativa. Vai haver força de atração, então vou desenhar aqui a força de atração entre esses dois corpos aqui, vou desenhar ela azul. Fe é uma força de atração. E o campo elétrico que depende da carga geradora. Como que é o campo elétrico da carga positiva? Ele é de direção radial, então vai estar aqui na direção do raio. E para fora, então ele vai estar aqui o vetor nessa direção aqui. Direção radial para fora. Eu poderia dizer também horizontal para a esquerda, para a direita, né? Para quem está assistindo TV aí. Ok. Então, a gente já consegue, com essas informações, definir o vetor campo elétrico, tá? Ok. Então, agora nós vamos andar um pouquinho mais para frente com essa nossa interpretação do campo elétrico. A gente vai ver a equação do campo elétrico. Como que eu determino o valor, o módulo desse vetor? A gente vai utilizar essa equação. E é igual a Fe sobre Q. E, que é o vetor do campo elétrico, ele pode ser medido em newtons por coulomb ou em volts por metro. Tanto faz eu usar as duas unidades de medida, qualquer uma das duas. Por quê? Porque existe uma equivalência entre elas. 1 newton sobre coulomb equivale a 1 volt por metro. Então, eu não tenho que fazer transformação nenhuma para mudar essas duas unidades. Tanto faz eu usar newton por coulomb ou volt por metro. Fe é a força eletrostática, medida em newtons. E Qzinho é a carga de prova, que é medida em coulombs. Então, tá aqui uma representação, né, que a gente fez agora mesmo. Eu tenho uma carga positiva gerando um campo elétrico e coloco uma carga de prova menos Qzinho para testar o campo. E aí existe uma força elétrica uma força eletrostática de atração entre elas. Lembrando que a força eletrostática a gente viu na aula passada. Eu uso essa equação aqui para determinar a força eletrostática. Força eletrostática medida em newtons é K0 vezes Q vezes Qzinho sobre D ao quadrado. K0 é a constante eletrostática. 0 porque a gente utiliza o valor da constante eletrostática no vácuo, que é 9 vezes 10 elevado a 9, newton vezes metro quadrado sobre coulomb quadrado. Multiplicação do valor das duas cargas, que no nosso caso aqui é Q e Qzinho. E eu vou dividir pela distância entre essas duas cargas. Lembrando que essa distância é ao quadrado. Isso significa que a força, ela cai com o quadrado da distância. Então, se eu afastar da carga, a força diminui muito. E aí, para a gente entender um pouco melhor como funciona esse campo elétrico, eu vou fazer uma analogia com um campo que a gente já conhece, que é o campo gravitacional da Terra. Assim como uma pessoa ela é atraída pelo campo gravitacional da Terra, a carga Q gera um campo elétrico ao seu redor que pode atrair ou repelir uma carga de prova colocada na região do campo, de acordo com o sinal das cargas que interagem. Lembrando que no caso do campo gravitacional, sempre haverá atração, não ocorre repulsão. Então, aqui, para a gente ver como coincidem esses dois campos, a forma de eu determinar o valor do campo é essa aqui. No caso do campo gravitacional, a gente utiliza a aceleração da gravidade, G, é a força gravitacional dividido pela massa zero, que eu coloquei aqui M0, que seria a massa de uma pessoa.
A gente viu lá a equação do campo elétrico, é a força eletrostática dividido pela carga Qzinho de prova. Então, observe o seguinte, na equação, tanto do campo gravitacional da Terra quanto no campo elétrico, eu não tenho a massa da Terra, que é a massa que está gerando esse campo, e também na equação do campo elétrico eu não tenho a carga da carga geradora, que está gerando esse campo. Eu vou ter somente a massa da pessoa que está sentindo, está interagindo com esse campo, sentindo essa força gravitacional, e aqui no caso do campo elétrico eu vou ter Qzinho, que é a carga de prova, que vai sentir esse campo elétrico e vai sofrer também uma força, que pode ser atração ou repulsão, de acordo com o sinal das cargas. E aí vamos fazer um exemplo para a gente aplicar melhor essa formulinha. Uma carga de prova igual a menos 6 microcoulomb, esse mizinho aqui é uma letra grega e ele significa micro. Lembrando que esse prefixo, ele significa 10 a menos 6. Então, menos 6 microcoulomb sobre a ação de uma força de repulsão, cuja intensidade de 12 newtons, é colocada numa região de um campo elétrico. Determine as características desse campo. Ele falou para mim que é a força de repulsão, já me deu um dado aqui. Se é repulsão, as cargas têm mesmo sinal. Então, se Qzinho é negativo, Q que gera o campo também vai ser negativo. Vamos anotar os dados que eu falei para vocês. Sempre que for fazer um exercício de física, a gente começa anotando os dados. Então, anotei aqui, ó. Qzinho é igual a menos 6 microcoulombs, força eletrostática 12 newtons. E eu quero saber o valor do campo elétrico. Vamos utilizar a equação que a gente viu. Campo elétrico é força eletrostática sobre Qzinho. Então, força eletrostática vale 12. Qzinho vale 6 vezes 10 a menos 6, porque é micro. Lembrando que sempre que eu for usar a quantidade de cargas nas equações, todas as equações da eletrostática, eu vou usar em módulo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou usar sempre o valor positivo. Eu não coloco aqui a carga negativa. Eu depois verifico se essa força de tração ou repulsão, se o campo elétrico para fora ou para dentro ou a direção que ele tem. Tá? Eu sempre uso a carga em módulo. Então, 6 vezes 10 a menos 6. 12 dividido por 6 é 2. Esse 10 a menos 6 vai para cima, ele muda o sinal. Então, fica 10 elevado a mais 6. Então, é 2 vezes 10 a mais 6. 10 elevado a 6, a gente pode substituir pelo M maiúsculo, que é o mega. É o prefixo mega, que equivale a 10 elevado a 6. Então, o campo elétrico aqui são 2 meganewtons por coulomb. Representei agora, coloquei aqui as duas cargas. Como ele me falou que a força de repulsão, eu já sabia que as duas cargas tinham o mesmo sinal. Então, se Qzinho é negativo, Q também vai ser negativo. Então, existe uma força de repulsão, ela vai estar levando essa carga para o outro lado, né? Empurrando essa carga para o outro lado. E está aqui a representação do meu campo elétrico. De vermelho aqui. Ele está na direção radial, que é a direção que une essas duas cargas, para fora. Uma outra equação que eu posso utilizar para determinar o campo elétrico é essa daqui, ó. E é igual a K0 vezes Q sobre D ao quadrado. Observe que nessa equação eu vou utilizar a carga da carga geradora. E é o vetor campo elétrico, K0 é a constante eletrostática, a mesma que a gente utilizava lá na força eletrostática. Q é a quantidade de carga da carga geradora, que está criando esse campo. E D é a distância entre essas duas cargas, que a gente vai usar em metros. Então, está aqui representado essas duas cargas aqui. No caso, elas têm sinais opostos, vai ter uma força de atração. E aí, eu pego a distância entre essas duas cargas para eu fazer essa conta. Eu vou usar a distância entre elas, o valor da carga geradora e a constante eletrostática. Então, vamos ver um exemplo para a gente entender um pouco melhor como aplicar essa fórmula. Uma carga pontiforme de 12 coulombs é colocada numa região do espaço. Quais as características do campo elétrico a uma distância de 80 centímetros dessa carga? Se uma carga de prova de 5 newtons é colocada, de 5 nanocoulombs é colocada nesse ponto,
Qual a força eletrostática a qual está sujeito? Então, ele fez duas perguntas e me deu um dado aqui do K0. Vamos fazer aos poucos. Primeira pergunta que nós vamos responder, ele quer saber... vamos voltar aqui que eu vou fazer a continha com vocês, tá? Vou ligar aqui a minha lousa, pegar os meus dados, pra gente anotar. Então, vamos lá. Eu tenho aqui... Deixa eu aumentar aqui a espessura da minha linha. Nesse ponto aqui eu tenho Q positivo. Coloquei uma carga de prova aqui. Qzinho também é positivo. Vou anotar os dados que ele me deu, tá? Q é igual a 12 coulombs. Deixa eu melhorar meu coulomb aqui para vocês não se enganarem aqui, tá bom? Isso. Vamos lá, vou colocar mais grosso aqui. 12 coulombs. Isso. A distância, ele falou que é 80 centímetros entre as duas cargas. Então, a distância D aqui. E ele quer saber primeiro quanto que é o campo elétrico e quanto vale a força eletrostática depois. Então, é igual. Nós vamos utilizar a equação que a gente viu agora de E é igual K0 vezes Q sobre D ao quadrado. Aí, olha só, a distância aqui está em centímetros, eu tenho que passar essa distância para metro. 80 centímetros equivale 0,8 metros. Ok. Então, vou substituir os valores na nossa equação aqui. Ele me falou também, esqueci de anotar aqui, que K0 vale 9 vezes 10 elevado a 9. Newton vezes metro quadrado sobre coulomb ao quadrado. Essa é a unidade de medida. Vou só substituir aqui então. É igual a K0, 9 vezes 10 a 9, Q, 12, dividido pela distância, 0,8, lembrando que ela é ao quadrado, não posso esquecer, tá? Então, vai ser 9 vezes 12, 108. Vou manter aqui o 10 a 9. 0,8 vezes 0,8 dá 0,64. Então, é igual. 108 dividido por 0,64 dá 168,75. Vou baixar para cá o 10 elevado a 9. Então, vou adequar melhor essa unidade de medida aqui. Então, vai ser igual aproximadamente 169. 10 elevado a 9, a gente pode substituir pelo prefixo giga. Giga, Newton por Coulomb. Esse aí é o valor do nosso campo elétrico. E ele quer saber agora também a força eletrostática, quanto ela vale. Primeiro, eu tenho força de atração ou de repulsão? Se as duas cargas têm sinais positivos, força de repulsão. E aí, para calcular a força de repulsão, a gente vai utilizar aquela outra formulinha. Então, você vai fazer em casa aí, vou colocar aqui para você, é igual FE sobre Q. Ele deu o valor do Q, vou anotar para você aqui também, Q é igual 5 nanocoulombs. Lembrando que nano é 10 a menos 9. E aí você vai substituir ali e encontrar, tá? Vou passar para você o resultado. A força elétrica vai dar aqui 72 nanonewtons, tá bom? Esse é o valor que você vai encontrar. Ah, não, desculpa, anotei errado para você. Professora, não pode errar, professora. Pode errar sim, a gente corrige, né? Quando erra. Vou colocar aqui, ó. 845 newtons. Esse é o valor que você vai encontrar. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre o campo elétrico, entendemos a relação do campo elétrico com a força elétrica e a distância. Vimos que tem duas equações para eu determinar o valor do campo elétrico, e aí você vai usar a equação de acordo com os dados que você tem. Lembrando de adequar sempre as unidades de medida. Faça os exercícios do PET e tire dúvidas com a gente no Tira Dúvidas que a gente tem da semana, tá ok?
Então, bons estudos!